Eu quero falar com você hoje sobre você é abençoado. Quando você entregou sua vida a Cristo, Ele colocou algo sobre você que faz com que você se destaque, supere obstáculos e realize sonhos. É um poder divino, uma força que faz você acreditar que pode fazer tudo, um favor que te impulsiona para o seu destino. Isso é simplesmente chamado de a bênção. Com essa bênção, você vai subir quando os outros estiverem descendo, vai se recuperar de uma doença. Quando o relatório médico disser que você não vai melhorar, vai alcançar objetivos que pareciam impossíveis. Não foi apenas seu talento, sua habilidade, sua determinação. Isso vai te levar até certo ponto. Mas para alcançar a plenitude do seu destino, Deus colocou sobre você a bênção. Veja, quando Ele te escolheu, Ele não disse boa sorte, você está por conta própria, vamos ver o que você consegue fazer. Não, Ele te ungiu. A palavra ungir significa que Ele te marcou, te separou. Como Ele fez isso? Colocando essa bênção sobre você. Você é um homem marcado, uma mulher marcada, não marcado para derrota, negatividade, fracasso. Você é marcado para o favor, onde as pessoas serão boas com você sem saber o porquê, onde portas se abrirão que não deveriam se abrir, onde você será promovido quando não fosse o próximo da fila, onde a oportunidade virá até você. Não é uma sorte, não é uma coincidência, é a bênção sobre sua vida. Você é marcado para quebrar limitações geracionais que seguraram sua família, marcado para colocar um fim na disfunção, depressão, raiva, pobreza. Pode ter sido assim no passado, mas Deus te levantou para fazer algo a respeito disso. Você é o que vai fazer a diferença. Você é o que vai estabelecer um novo padrão. Pensamentos vão sussurrar. Isso nunca vai mudar. Você não é tão forte, você não tem o talento. Não acredite nessas mentiras. Você foi marcado para este momento. Deus colocou a bênção sobre sua vida, um empoderamento divino. Você não está fazendo as coisas sozinho. Há uma força sobrenatural soprando na sua direção. E o que outros fizeram na linha da sua família pode ter te colocado em desvantagem. Eles deixaram você com um fardo negativo para lidar. A boa notícia é: a bênção sempre anula a maldição. Não é assim que a sua história vai terminar. Você está prestes a ver uma mudança. Fortalezas que seguraram sua família estão caindo. Negatividade, escassez, compromisso, vícios, essas forças estão sendo quebradas. Você vai entrar em um novo nível de liberdade, alegria, realização, abundância. É a bênção que Deus colocou sobre sua vida. Você foi marcado para sobressair em qualquer ambiente que estiver, quando as pessoas estão a seu favor e quando estão contra você. Quando a economia está boa, e quando a Covid chega e as coisas fecham, quando você está recebendo boas oportunidades, portas estão se abrindo. E quando portas se fecham, o contrato não foi fechado. Você perdeu um cliente. Está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 19. Mesmo na fome, os justos terão mais do que o suficiente. Não diz que Deus vai te tirar da fome para que você tenha mais do que o suficiente, que Ele vai impedir as pessoas de fazerem mal a você, que vai parar a injustiça para que você seja abençoado. Não, você é abençoado na dificuldade, você é abençoado na fome. A bênção é o motivo pelo qual o inimigo não pode te derrotar. A bênção é o motivo pelo qual essa dificuldade não vai enfraquecer o seu destino. A bênção é o motivo pelo qual essa doença não pode te destruir.
A bênção é a razão pela qual você continua se levantando. Quando as circunstâncias tentam te manter para baixo, a bênção não impede a adversidade, não impede a fome, mas faz você prosperar na fome, triunfar na dificuldade, ter um sorriso na doença, continuar louvando quando nada parece dar certo. No fundo, você sabe que o fato de Deus estar ao seu favor é maior do que tudo que tenta te parar. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz: Deus fará correntes no deserto. Todos nós queremos sair do deserto, sair dessa dificuldade. Mas às vezes Deus nos deixa em uma situação desconfortável. Ele não vai mudar o que você não gosta, mas Ele fará um riacho no deserto. Ele te abençoará no meio da tribulação. A bênção sobre sua vida não vai e vem. Você é abençoado quando vê boas oportunidades, quando as pessoas estão a seu favor. Isso é bom. Mas essa bênção está sobre você no deserto, no hospital, no problema, na fornalha ardente, enfrentando Golias, quando o Faraó está te perseguindo. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 3 a 8, está escrito: quando você honra a Deus, você é abençoado na cidade e abençoado no campo. Você é abençoado quando entra e abençoado quando sai. Você é abençoado quando se levanta e quando se senta. Isso significa que você é abençoado nos bons momentos e nos momentos difíceis. Diz: o fruto do teu ventre será abençoado, os teus rebanhos, o teu gado será abençoado, ou seja, o seu negócio. Isso está dizendo que a bênção não depende das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, não depende do ambiente, do lugar onde você está. Seja você no forno de fogo ou na fome, você é abençoado. Seja você cercado por amigos, pessoas que te amam ou te apoiam, ou por inimigos, pessoas que não são a seu favor, tentando te prejudicar, te difamar. Você não precisa ir para outro lugar para ter a bênção está sobre você. Quando você chega lá, a bênção chega junto. Agora, você pode trabalhar em um ambiente negativo, com inveja, fofocas, política. Miguel Fernandes: quando Deus me tirar desse lugar, então eu serei abençoado. Quando ele se livrar desses idiotas, quero dizer, desses colegas de trabalho, então terei uma boa atitude. Não, você é abençoado na fome. A bênção não saiu por causa do ambiente. E às vezes, Deus vai te colocar em um lugar com pessoas difíceis. Vai te colocar em uma situação com pessoas difíceis de lidar, com quem se comprometer, que tomam o caminho mais fácil. Você não está lá por acidente. Deus te colocou ali para brilhar intensamente. Ele conta com você para ser uma boa influência, para ser grato quando todos estão reclamando, para ter integridade quando todos estão se comprometendo, para mostrar misericórdia quando todos estão sendo críticos, para ver o melhor nas pessoas quando todos estão buscando defeitos. A luz tem o maior impacto na escuridão. Se você está na luz o tempo todo, não vai ser tão eficaz. Pare de reclamar sobre a escuridão e deixe sua luz brilhar. Eles não impediram a bênção, não estão te impedindo de alcançar seu potencial. Deus te colocou ali com um propósito. Ele não está esperando mudar seu ambiente para depois te abençoar. Ele vai te abençoar na fome. Ele vai fazer de você um riacho no deserto. Você vai ser um exemplo da bondade de Deus, para que outras pessoas vejam a mão de Deus sobre sua vida.
Na Escritura, Deus disse a Abraão para deixar sua terra e ir em direção à terra prometida. Ele viajou uma grande distância, chegou a uma área e armou o acampamento. Ele tinha milhares de bois e ovelhas. Seu sobrinho Ló estava viajando com ele e também tinha um grande número de rebanhos. Depois de algumas semanas, perceberam que a terra não podia sustentar todos os animais. Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar sobre quem deveria ficar com a terra. Houve conflito e divisão. Abraão disse a Ló: precisamos nos separar. Escolha o lugar onde quer morar, e eu irei para outro lugar. Abraão tomou o caminho da paz. Ele era mais velho. Levou Ló com ele por bondade. Deveria ser sua escolha. Mas ele deixou Ló escolher. Mas Ló olhou ao redor, estudou o terreno e encontrou a melhor parte da terra. A Escritura diz que era como um jardim com pastos exuberantes, lindos riachos e vales tranquilos. O que restou para Abraão foi um lugar seco, árido, quente, empoeirado, sem nada de bonito. Você pensaria que Abraão estaria preocupado, pensando: como vamos sobreviver? Ele ficou com toda a terra fértil, com todos os riachos, e eu estou preso aqui no deserto. Agora, Abraão entendeu esse princípio. A bênção não estava no local. A bênção estava sobre ele. Onde quer que ele fosse, a bênção estaria lá. Ele sabia que a terra não era a sua fonte, mas Deus era a sua fonte. No natural, ele deveria ter enfrentado dificuldades e ver suas colheitas secarem, mas foi exatamente o contrário. Não demorou muito para aquela terra estéril se transformar em um belo oásis. Seus rebanhos e gados se multiplicaram. A Escritura diz que Abraão foi um dos homens mais ricos daquele tempo. Mas nós pensamos: cara, se eu conseguir aquela posição, Miguel Fernandes, então serei abençoado. Se eu conseguir entrar nesse grupo de amigos, se eu me mudar para esse bairro. Agora, aqui está a chave. A bênção está sobre você. Não depende das suas circunstâncias, do seu ambiente, de quem você conhece. Pare de olhar para as pessoas, lugares, posições e olhe para Deus. Ele é a fonte. Ele é o que faz rios no deserto. Ele é aquele que te conheceu antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele é quem te chamou, te ungiu, te marcou para o favor. Essa bênção vai fazer você florescer quando você deveria estar secando. Vai te fazer sobressair quando você deveria estar preso. A bênção vai compensar quando as pessoas te fizerem o mal. Quando Ló escolher a melhor parte da terra, alguém a quem você foi bom te colocar em desvantagem. Eles podem ter tomado sua terra, por assim dizer, mas não tomaram sua bênção. Eles pegaram a posição, mas não tiraram o favor da sua vida. A bênção vai fazer você prosperar na fome, ter sucesso na luta, sobressair apesar do que tentou te segurar. Alguns anos atrás, eu fui à África visitar um orfanato e o homem que o administrava e o iniciou me mostrou o local. Eles têm várias centenas de acres e cuidam de 500 crianças. Quando estavam procurando terra para construir o orfanato, disseram a eles que não seriam capazes de cultivar nada naquela propriedade, porque o solo não era saudável o suficiente e não havia água suficiente. Em volta deles, por milhas e milhas, isso era verdade. Não há cultivos, não há gado, é tudo seco e árido.
Mas quando ele viu aquela propriedade, sentiu que era boa para ele. Ele sabia que deveria ser deles. Pediu o conselho de todos os especialistas e comprou a propriedade. Não só construiu o orfanato, mas plantou mais de 100 acres de cultivos. Ele projetou seu próprio sistema de irrigação. Os vizinhos, as pessoas locais, acharam que ele tinha perdido a cabeça. Ninguém conseguia cultivar lá, mas esse homem sabia. Quando ele chegou, a bênção chegou. Ele sabia que a terra não era a sua fonte, mas Deus era a sua fonte. Sabia que a bênção não dependia do ambiente, da chuva, das pessoas, da economia. A bênção faz rios no deserto. A bênção te dá mais do que suficiente na fome. Veja, a bênção não é natural, é sobrenatural. Ela desafia as probabilidades. Bem, os especialistas disseram que ele estava perdendo o seu tempo, cometendo um grande erro. Agora todos estão coçando a cabeça. Lá, no meio daquela terra árida e seca, você chega na sua propriedade e é como um oásis. Está tão verde e fértil, com todas aquelas colheitas e animais. A universidade enviou especialistas para coletar amostras de solo, tentando descobrir como ele consegue cultivar lá, enquanto ao lado não cresce nada. Como o solo dele pode ser tão rico e saudável, mas na rua em frente é justamente o oposto. A terra deles é tão bem sucedida que eles não só são autossuficientes, mas produzem tantas colheitas que vendem parte de seus produtos para as mercearias locais. É assim que financiam o orfanato. Quando esse homem me contou isso, ele sorriu bastante e disse: Miguel Fernandes, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Essa bênção vai fazer você desafiar as probabilidades. A bênção não depende da terra, da posição, do que os especialistas dizem. A bênção está sobre você. É o poder do Altíssimo, o favor dele, fazendo você sobressair. É o que diz no Salmo: tudo que você tocar prosperará e terá sucesso. Aquela terra pode ser estéril, mas quando você tocar nela, ela vai ganhar vida. O trabalho onde você está pode ser difícil, mas quando você chegar lá, a bênção chega com você. Aquela doença pode parecer que vai te derrotar. Os especialistas dizem que você não vai conseguir. O que eles não percebem é que há algo sobre você que desafia as probabilidades, que faz você superar, que tira a doença do seu corpo, que te faz prosperar em um lugar seco, que transforma pessoas contra você em pessoas a seu favor. Você não consegue explicar, não faz sentido, é a bênção de Deus sobre a sua vida. E aqui está a boa notícia: você não está esperando ser abençoado, esperando um dia receber essa bênção. Você já é abençoado, já aconteceu. Quando você entender que você tem a bênção, vai levantar os ombros e orar com ousadia, vai acreditar em coisas que parecem impossíveis. Você não vai ficar amargurado por quem te fez o mal, chateado pela porta que se fechou. Você sabe que a bênção anula toda a má sorte. A bênção vai fazer você florescer na fome, ter sucesso apesar do relatório negativo, florescer quando as probabilidades estiverem contra você. Isso aconteceu com Davi. Ele tinha 17 anos, nenhuma experiência militar, e mesmo assim foi lá e derrotou um gigante 2 vezes maior que ele, o campeão do exército filisteu. Como isso aconteceu? Foi a bênção sobre a vida dele. Ou então, pense em Ruth,
Ela era viúva, havia perdido o marido e estava colhendo grãos em um país estrangeiro, tentando sobreviver. Quando um homem chamado Boaz, o proprietário do campo, viu Rute, eles acabaram se apaixonando e se casando. Eles tiveram um filho e Rute se tornou a bisavó do rei Davi. Ela passou por uma grande decepção, perdendo o marido, parecia que estava presa nos campos, sem futuro algum. Mas as decepções, os contratempos, as perdas não impedem a bênção. A bênção vai fazer as pessoas certas te notarem. A bênção vai te tirar de um trabalho na empresa para ser o dono do seu próprio negócio. A bênção vai te dar um legado maior do que você jamais imaginou. Aqueles campos onde ela estava pegando grãos restantes eram apenas um lugar comum até Rute chegar lá. Quando ela apareceu, a bênção apareceu. Foi aí que coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Os colegas de trabalho deixaram de propósito trigo sobrando para Rute, um aumento incomum. Boaz notou Rute. Ele poderia estar ocupado, fora da cidade, olhando para o outro lado, mas a bênção sobre sua vida vai fazer as pessoas certas não apenas te verem, mas serem boas com você. O apóstolo Paulo foi naufragado em uma ilha deserta. Ele foi pegar lenha para fazer fogo, quando uma cobra venenosa o mordeu no braço. Os nativos já haviam visto isso acontecer várias vezes e sabiam que, em poucos minutos, ele deveria inchar e morrer. Ele é a fonte. Ele é o que faz rios no deserto. Ele é aquele que te conheceu antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele é quem te chamou, te ungiu, te marcou para o favor. Essa bênção vai fazer você florescer quando você deveria estar secando. Vai te fazer sobressair quando você deveria estar preso. A bênção vai compensar quando as pessoas te fizerem o mal. Quando Ló escolher a melhor parte da terra, alguém a quem você foi bom te colocar em desvantagem. Eles podem ter tomado sua terra, por assim dizer, mas não tomaram sua bênção. Eles pegaram a posição, mas não tiraram o favor da sua vida. A bênção vai fazer você prosperar na fome, ter sucesso na luta, sobressair apesar do que tentou te segurar. Alguns anos atrás, eu fui à África visitar um orfanato e o homem que o administrava e o iniciou me mostrou o local. Eles têm várias centenas de acres e cuidam de 500 crianças. Quando estavam procurando terra para construir o orfanato, disseram a eles que não seriam capazes de cultivar nada naquela propriedade, porque o solo não era saudável o suficiente e não havia água suficiente. Em volta deles, por milhas e milhas, isso era verdade. Não há cultivos, não há gado, é tudo seco e árido. Mas quando ele viu aquela propriedade, sentiu que era boa para ele, ele sabia que deveria ser deles. Pediu o conselho de todos os especialistas e comprou a propriedade. Não só construiu o orfanato, mas plantou mais de 100 acres de cultivos. Ele projetou seu próprio sistema de irrigação. Os vizinhos, as pessoas locais acharam que ele tinha perdido a cabeça. Ninguém conseguia cultivar lá, mas esse homem sabia. Quando ele chegou, a bênção chegou. Ele sabia que a terra não era a sua fonte, mas Deus era a sua fonte. Sabia que a bênção não dependia do ambiente, da chuva, das pessoas, da economia. A bênção faz rios no deserto. A bênção te dá mais do que suficiente na fome. Veja, a bênção não é natural, é sobrenatural.
Ela desafia as probabilidades. Bem, os especialistas disseram que ele estava perdendo seu tempo, cometendo um grande erro. Agora todos estão coçando a cabeça. Lá, no meio daquela terra árida e seca, você chega na sua propriedade e é como um oásis. Está tão verde e fértil com todas aquelas colheitas e animais. A universidade enviou especialistas para coletar amostras de solo, tentando descobrir como ele consegue cultivar. Lá, enquanto ao lado não cresce nada, como o solo dele pode ser tão rico e saudável. Mas na rua em frente é justamente o oposto. A terra deles é tão bem-sucedida que eles não só são autossuficientes, mas produzem tantas colheitas que vendem parte de seus produtos para as mercearias locais. É assim que financiam o orfanato. Quando esse homem me contou isso, ele sorriu bastante e disse: Miguel Fernandes, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu sou afortunado, eu sou digno de inveja, e não estou falando isso de maneira arrogante, mas há uma grande diferença entre eu sou afortunado e nada de bom acontece comigo. Eu sou digno de inveja versus eu nunca tenho boas oportunidades, ninguém gostaria do que eu tenho. Eu sou próspero versus eu não sei como vou conseguir. As coisas subiram tanto, você precisa mudar sua mentalidade. Concorde com Deus. Ao longo do dia, nos seus pensamentos, eu sou abençoado, eu sou afortunado, algo bom vai acontecer comigo, eu estou esperando o favor de Deus. Você vai atrair aquilo em que você constantemente pensa. Você tem uma mentalidade abençoada ou uma mentalidade limitada? Quando José era adolescente, Deus lhe deu um sonho de que ele estaria em liderança e faria grandes coisas, mas seus irmãos tinham ciúmes. Eles não gostaram do seu grande sonho e estavam em outra cidade cuidando dos rebanhos. E Jacó enviou seu filho José para verificar como estavam. Quando viram José ao longe, disseram: lá vem o sonhador. Às vezes, o sonho que Deus coloca em você vai despertar ciúmes nos outros. Algumas pessoas não conseguem lidar com o que Deus tem feito em sua vida. Elas têm uma mentalidade pequena demais para celebrar o favor e a bênção sobre você. Elas pensam que Deus te abençoar significa que elas vão ficar de fora. Elas não percebem que o que Deus tem para você não diminui o que Ele tem para elas, mas você nunca verá a plenitude do que Deus tem para você se sentir inveja das outras pessoas. Um teste que todos temos que passar é celebrar os que estão indo mais longe, ficar felizes pelas pessoas que estão vendo aumento e favor. Isso não significa que você está ficando de fora. Se você passar nesse teste, então sua vez está chegando. E Deus pode te levar a novos níveis. Eu nunca vi pessoas invejosas realmente terem sucesso, pessoas que encontram defeitos, criticam, tentam desacreditar os outros. Nunca vi elas realmente conquistarem tudo. Isso acontece por causa da mentalidade limitada delas. Foi isso que limitou os irmãos de José. Eles estavam tão cheios de inveja que jogaram José em um poço. Eles iam deixá-lo lá para morrer. Eles tomaram sua liberdade, mas não conseguiram tirar sua bênção. Eles tiraram sua túnica colorida, mas não conseguiram tirar seu chamado. Sentado no fundo do poço, traído, sozinho, sem saída, os irmãos pensaram que a localização determinava se José seria abençoado ou não. Não perceberam que a bênção estava sobre José. Isso é o que Deus disse. Você é abençoado na cidade e abençoado no campo. Você é abençoado quando as pessoas falam bem de você.
E você é abençoado quando te jogam no poço. Aqui está a chave. Eles não deram a bênção. Isso significa que eles não podem tirar a bênção. A bênção foi colocada sobre você pelo seu Pai Celestial. Nenhuma pessoa pode parar a bênção, o propósito, o destino que Deus preparou para a sua vida. Uma vez na Escritura, essas pessoas contrataram Balaão, o profeta, para amaldiçoar o povo de Deus, para falar contra eles. Eles continuaram oferecendo mais e mais dinheiro, mas 3 vezes Balaão disse: eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Posso te dizer, Deus já te abençoou. As pessoas podem tentar te parar, te limitar, te desacreditar. Não preste atenção. Elas poderiam estar falando com a parede. Deus já te abençoou, Ele já te ungiu, já te marcou, te empoderou, te destinou para cumprir sua missão. As pessoas não podem te parar. O inimigo não pode te parar. O único que pode te parar é você. Se você ficar amargo, desanimado, por que isso aconteceu? Minha própria família me virou as costas. Se você continuar no caminho certo e continuar fazendo a coisa certa, tudo que foi feito para o seu mal, Deus transformará para o seu bem. A bênção sempre anula a maldição. Mas eles tiraram José do poço e o venderam como escravo no Egito. Ele trabalhou para um homem chamado Potifar, gerenciando sua casa. José foi tão excelente no que fazia, que foi colocado no comando de todos os negócios da casa. A esposa de Potifar mentiu sobre José, dizendo que ele estava se insinuando para ela. José foi colocado na prisão por algo que ele não fez. Ele poderia ter ficado amargo. Deus, onde você está? Por que isso aconteceu? Mas ele continuou dando o seu melhor, tanto que foi colocado no comando de toda a prisão. Eventualmente, ele interpretou um sonho para o faraó, que ficou tão impressionado que o fez o primeiro-ministro do Egito. 13 anos depois de José ter aquele sonho, ainda adolescente, ele viu o sonho se cumprir. José foi designado para um lugar difícil, com pessoas difíceis, mas nada disso impediu a bênção. Ele foi abençoado no poço, quando seus irmãos o traíram. Ele foi abençoado na casa de Potifar, como escravo em um país estrangeiro. Ele foi abençoado na prisão, falsamente acusado, injustiçado. A bênção sobre sua vida não apenas o sustentou, impedindo que ele fosse derrotado, mas fez com que ele continuasse subindo ao topo. E sim, todos nós passamos por decepções e traições, por pessoas que nos fazem mal, mas nada do que aconteceu com você tirou a bênção. Miguel Fernandes me jogaram no poço, me colocaram em um lugar difícil. A bênção não depende da sua localização. A bênção está sobre você. Onde quer que você esteja, a bênção está lá. Nestes tempos difíceis, você precisa continuar se lembrando: eu sou abençoado. Eu sou abençoado no palácio e sou abençoado no poço. Eu sou abençoado quando é justo e sou abençoado quando é injusto. Eu sou abençoado quando as pessoas estão a meu favor e continuo abençoado quando estão contra mim. Agora, talvez alguém tenha te colocado em uma desvantagem. Parece que nunca vai mudar. Mas posso te dizer, assim como José, você está prestes a ver a bênção anular a maldição. Pessoas que tentaram te derrubar, isso vai se voltar contra elas. A vindicação está chegando. Aquela doença tem sido difícil, tem tirado sua energia.
mas a maré está prestes a virar. Saúde e bem-estar estão chegando, ou seu filho tem feito escolhas erradas. O inimigo sussurrando: isso é permanente, ele nunca vai mudar. Não, se prepare, as coisas estão prestes a mudar. Deus está trabalhando nos bastidores. Você foi marcado para o favor, marcado para superar, marcado para durar, marcado para subir do poço para o palácio. Agora, faça a sua parte e tenha essa mentalidade abençoada. Nada de eu nunca tenho boas oportunidades. Não, eu sou afortunado, sou digno de inveja, sou próspero, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, assim como Abraão, você vai florescer nos lugares secos. Assim como José, você vai sobressair no meio das dificuldades. Assim como meu amigo no orfanato, você vai desafiar as probabilidades e verá abundância, favor, conquistas, cura, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe, pode dizer amém?